A graça e a paz de Jesus, amém? Prazer ter você aqui nesta noite, para mais uma vez, juntos, como um só povo, adorarmos a Deus, meditarmos na sua palavra e vivermos esse momento de comunhão no Senhor. Falando em comunhão no Senhor, quantos aqui já compraram o lanche do Brito, amém? Levanta a mão aí para eu ver. Nossa. Você vai fazer o seguinte, você que não comprou, você vai ver quem também não comprou. Você vai fazer a seguinte proposta a essa pessoa, você vai dizer para ele, olha, hoje eu vou pagar o seu lanche e você vai pagar o meu. Amém? Vamos esgotar isso aí em nome de Jesus, para que a gente abençoe esse movimento de missões mundiais aí que nós estamos envolvidos durante esse período do ano, ok? Quero lembrar, enquanto você abre a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 16, que toda segunda-feira nós nos reunimos aqui às 7h30 da noite para orar ao nosso Deus. Nós oramos pela sua vida, nós oramos pela sua família, nós oramos pelos seus filhos, nós oramos pela igreja, pelos ministérios da igreja, pelos desafios da igreja. Nós oramos por muitas coisas e eu quero encorajar você a se unir a nós aqui em uma segunda-feira que você puder para completar esse time maravilhoso de pessoas que oram ao Senhor. E falando ainda de oração, eu quero mais uma vez encorajar você a dar uma passadinha aqui na sala de oração antes do culto, ok? A partir das 6h30, ela já está aberta, você não precisa ficar ali meia hora. Não é sobre isso. Você vem aqui, dá uma passada, hora 5 minutos ou 10 minutos, não importa. O importante é você passar lá, dobrar os seus joelhos e orar, criar esse hábito de orar ao nosso Deus, entregando a Ele o culto e tudo que nós vamos viver aqui. Ok? Atos capítulo 16... mais uma coisinha aí. Enquanto você... Eu sei que você já abriu. Quem não abriu sou eu. Estou enrolando, tá certo, gente? Agora em abril, esse recado é para os membros da igreja, tá? Agora em abril, se não me engano, nos dias 12, 13 ou 13, 14, eu não sei, é sexta e sábado. Nós vamos ter aqui na nossa igreja a assembleia da Associação aqui do Sul de Minas, ok? E lá no grupo de membros, eu já coloquei e vou colocar de novo o que vai acontecer no dia, né, que é a agenda dos 2 dias, tá? E também a ficha de inscrição, tá certo? Mesmo você sendo membro aqui da igreja, não paga nada, é 0,800, mas você precisa se inscrever, tá? Não pode participar sem a inscrição e autorização da igreja. Nós estamos apenas cedendo o espaço, mas o trabalho é todo da nossa associação aqui do Sul de Minas. Não sei se tem mais alguma coisa. A Marina não está aqui para me dizer? Acho que não, né? O que é isso aí? Musical de Páscoa. Vai ter musical de Páscoa. Domingo, dia 31. E o tema é justamente o que aconteceu aqui agora. Não posso esquecer... entendeu? Eu achei que era esquecer. É entender. Não pode, eu não sei, né? Não posso entender, ok? É um musical de Páscoa, está sendo movimentado, aí tenho certeza que vai ser uma bênção. Dia 31, convide pessoas para estar aqui às 19 horas. Agora sim, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, verso de 1 ao verso 15, diz assim: Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, então, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo, então, e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia.
Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali nós ficamos vários dias. No sábado, nós saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que havia ali se reunido. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta noite. Eu peço a Deus que o Senhor, pela misericórdia e pela graça do Senhor, nos ajude, ó Deus, a extrair daqui encorajamento, lições para a nossa vida, motivação para o nosso coração, entendimento da Tua palavra, que nos alimenta e que nos fortalece no Senhor. Toma, ó Deus, a nossa vida, abre as nossas mentes e corações. Nós oramos em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém. Queridos, obviamente que como a gente está estudando o livro de Atos aqui pela manhã, nós não vamos entrar na parte expositiva do texto, nós vamos apenas trabalhar de forma temática textual em função do que nós estamos vivendo, que é a campanha de missões mundiais. Em primeiro lugar, eu quero, mais uma vez, parabenizar todas as mulheres presentes aqui pelo dia 8 de março, sexta-feira. Tenho certeza que as mulheres casadas, o marido deve ter feito aí uma noite maravilhosa, especial, um dia especial para você. Amém ou não, irmãs? Ouve isso. Se não ouve, depois nós vamos conversar com esse pessoal, tá? Mas eu espero que isso tenha acontecido, E eu quero que vocês saibam, e creio que vocês já sabem, o quanto vocês são importantes para o reino de Deus. Nós estamos em campanha de missões mundiais. O nosso tema é, no poder do Espírito, vamos completar a missão. E eu quero destacar aqui nessa noite justamente o poder do Espírito que nos leva a completar essa missão. A missão, todos nós que andamos nas igrejas, frequentamos igreja, todos os domingos nós estamos aqui ouvindo sobre a missão de Jesus para a igreja, nós já sabemos qual é. E a missão é espalhar a boa semente do Evangelho do Senhor Jesus por todo esse mundo. E por que a gente faz isso? A gente não faz isso por fazer. A gente faz isso por algumas razões. Uma delas é que Jesus mandou a igreja fazer isso. Isso é a missão, é a nossa missão. Ele ordenou à igreja que fizesse isso. Fazemos também porque há uma promessa bíblica de que quando esse evangelho for espalhado por todo o mundo, o Senhor Jesus então voltará para buscar a sua igreja. Então nós nos esforçamos para cada vez mais alcançar povos, lugares onde o evangelho ainda não chegou, onde as pessoas ainda não conhecem Jesus. Eu sei que talvez para alguns de nós aqui presentes é difícil imaginar isso, que existem lugares em que as pessoas não conhecem o Senhor Jesus. Nós vivemos aqui num mundo ocidental totalmente cristianizado, já totalmente, vamos botar essa palavra entre aspas, evangelizado, mas existem muitos lugares. No domingo passado, o Ricardo, inclusive, deu para a gente alguns dados de lugares, quantos povos ainda que não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus. Espalhamos a semente também por outra razão, porque nós entendemos que ela é poderosa demais e que nós não podemos ficar com ela guardada. Nós entendemos que a semente do Evangelho, o poder do Evangelho, ele é capaz de transformar a sua vida. O que nós oferecemos à luz das Escrituras numa igreja não é um programa de autoajuda, não é um método para você se sentir mais feliz.
O que a Bíblia apresenta é transformação de vida. Nós entendemos que o Evangelho, quando ele entra no coração de uma pessoa, pode mudar muita coisa. Nós entendemos que o Evangelho, quando entra dentro de uma casa, de uma família, muita coisa pode ser mudada através do poder do Evangelho na vida das pessoas. Por isso nós nos empenhamos, como Igreja do Senhor Jesus, de sempre dividirmos o Evangelho com outras pessoas. Entretanto, a gente vê que Cristo confiou essa tarefa à igreja e ele inicialmente treinou 12 homens. E esses homens treinaram outros homens, até que um dia o evangelho chegou até nós. Mas ele não jogou essa missão em nossas mãos sem nos dar aquilo que a gente precisa para completar essa missão. Pelo contrário, ele nos deu tudo o que nós precisamos para completar a missão. Então, o livro de Atos, nele, nós temos o exemplo disso. O Evangelho no livro de Atos teve um crescimento absurdo em tão pouco tempo. Foi um crescimento explosivo, um crescimento fenomenal que houve no livro de Atos em tão pouco tempo. Você imagina, só para você entender a ilustração da coisa, você imagina um cafezal. Eu não sei se você já andou em cafezal. Aliás, foi no meio de um cafezal que eu conheci uma fruta que eu não conhecia, a tal da tangerina de casca grossa. Alguém já comeu isso aqui? Ela parece uma perazinha, uma pera pequena. A casca dela é muito grossa e o suco dela é coral, chega a ser cintilante. Só que para você fazer um copo de suco, você precisa de quase 20 desse negócio aí, né? E eu pastoreava um grupo de cafeicultores e alguns deles tinham esse pé de tangerina no meio do cafezal. E eles sabiam que eu gostava, e às vezes trazia aquele saco enorme, assim, cheio daquele suco, né? Maravilhoso. Mas imagina um cafezal, né? No geral, o agricultor, ele planta semente e ele espera um tempo para a colheita. A gente sabe qual é a época do ano em que ocorre a colheita do café. Agora, você imagina que um agricultor joga a semente e ele vai dormir no dia seguinte, para sua surpresa, ele olha para o seu cafezal e ele começa a perceber que está brotando pé de café, num período de tempo absurdamente reduzido. Ele plantou num dia, no outro dia ele já está vendo os pezinhos de café já crescendo. E aí você vai pensar, está acontecendo alguma coisa fora do comum. E foi assim no início da igreja. Uma pregação, 3.000 pessoas se converteram. Uma outra pregação, 5.000 pessoas se converteram. E como eu falei hoje aqui pela manhã, quando o narrador do livro de Atos, que é Lucas, o amigo médico do apóstolo Paulo, andou com ele, né? E quando ele narra lá no capítulo 4, que 5.000 pessoas aceitaram o evangelho quando Pedro pregou, ali depois da cura daquele homem na porta do templo, ele está se referindo basicamente a homens. Não está contando aqui as mulheres e as crianças. Então, estima-se, segundo alguns autores, que cerca de 20.000 cristãos já circulavam nos tempos dos apóstolos. Então foi um crescimento absurdo. Alguma coisa estava por trás da palavra dos apóstolos. Alguma coisa estava acontecendo, algo que não era normal, não era só palavras, não eram só pregações. Alguma coisa estava atuando por trás da vida desses homens. E nós sabemos, à luz das Escrituras Sagradas, que o Espírito Santo estava trabalhando por trás da palavra desses homens. E foi no poder do Espírito que a igreja cresceu, e foi no poder do Espírito que a igreja se desenvolveu. Foi no poder do Espírito que a igreja enfrentou seus maiores desafios. Nós estamos entrando no livro de Atos, no momento, na parte da manhã, em que a igreja está enfrentando o seu primeiro desafio. E muitos virão a partir desse. Mas isso ela enfrenta e ela suporta e ela resiste no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito que a igreja hoje permanece no mundo. E é no poder do Espírito que a igreja hoje atua no mundo. Nenhuma igreja pode fazer o que ela faz, pode cumprir a sua missão, se o Espírito Santo de Deus não estiver atuando na igreja.
Então, a missão que Jesus confiou à igreja, ela só pode ser cumprida no poder do Espírito, porque nós não conseguimos convencer uma pessoa de que ela precisa se render aos pés da cruz. Isso não é obra nossa. A Bíblia diz que uma das funções do Espírito, um dos trabalhos ou ministério do Espírito Santo, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós não temos esse poder. Eu posso usar palavras aqui maravilhosas. Você pode sair daqui emocionado. Você pode sair daqui extasiado com alguma palavra e chegar ali na porta e dizer: nossa, como essa palavra falou ao meu coração. Mas ela, se é uma palavra apenas minha, ela nunca vai chegar onde ela precisa chegar no seu coração. Ela não vai abrir as portas, você não vai se quebrantar, você não vai entregar a sua vida a Cristo. Porque o único que pode fazer com que isso aconteça é o Espírito Santo do Senhor. Então, foi no poder do Espírito que a igreja se desenvolveu e é no poder do Espírito que a igreja atua. O texto que nós lemos agora, ele nos mostra exatamente isso. Como existe uma sinergia do ponto de vista da execução da missão entre o Espírito de Cristo e a igreja de Cristo, os crentes de um modo geral. Como existe essa parceria de trabalho. E eu quero justamente aqui, baseado nesse texto, destacar alguns pontos nesse processo entre o Espírito e a igreja atuando nesse mundo para que o plano redentor de Deus cresça, se desenvolva e a missão seja então cumprida. Então aí no verso de número 7, nós temos aí, então, um primeiro momento importante para nós. O texto diz que quando eles chegaram na fronteira da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. O primeiro ponto que eu quero destacar nessa parceria entre o Espírito e a igreja é que o Espírito é quem direciona a igreja e não o contrário. Não somos nós que dizemos ao Espírito o que ele tem que fazer na igreja. Não somos nós que mandamos no Espírito Santo de Deus. Pelo contrário, é o Espírito Santo de Deus que diz à igreja o que ela precisa fazer e para onde ela quer, ela tem que ir, não é? Então a gente vê aqui uma cena clássica, onde esses homens empolgados com o crescimento do Evangelho colocam no seu coração: eu preciso ir para uma determinada parte desse mundo. Eu quero ir para a área da Bitínia, eu quero entrar lá, pregar o Evangelho ainda não chegou lá, mas esse não era o plano de Deus. A igreja não age à parte do Espírito de Deus, porque nós não conseguimos discernir as coisas de Deus. Nós não sabemos em profundidade aquilo que Deus exatamente quer e quando Ele quer. Eu contei já aqui uma vez, e vou contar de novo, se você não ouviu. Acho que você já ouviu, porque, no geral, as minhas histórias são muito repetidas, não é? Mas eu me lembro até hoje, são coisas marcantes da nossa vida como crente, em que muitas vezes eu visitei um senhor, e ele tinha, naquela época, talvez entre 75 anos, 80 anos de idade, eu não sei. Mas muitas vezes eu ia na casa desse senhor. Eu visitava a família, era uma família de piedosos, exceto ele, que era distante do Senhor, era um homem que conhecia a igreja, era um homem que conhecia o Evangelho, mas o seu coração era distanciado do Senhor. E muitas vezes eu chegava naquela casa e aquela família nutria a expectativa de que eu pudesse falar do Evangelho para esse homem. E as coisas não saíam. E eu saía da minha casa, às vezes, empolgado. Eu saía da minha casa, às vezes, determinado. Eu preciso falar do Evangelho para esse homem. Eu preciso que ele me ouça, mas eu nunca conseguia falar. Até que um dia, eu fui visitar essa família novamente, depois de muitas vezes. E nós sentamos na mesa sem nenhuma pretensão de nada, absolutamente nada. E por alguma razão ali espiritual, aquela mesa ficou vazia e apenas eu e aquele homem ficamos na mesa. E naquele momento, eu me senti muito autorizado a falar do Evangelho. E eu falei do Evangelho e preguei o Evangelho para aquele homem com muita autoridade espiritual, coisa que normalmente eu não fazia. E naquele dia, ele aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Naquele dia, o Espírito disse: agora você vai fazer o que precisa ser feito. Quem direciona a igreja não somos nós, é o Espírito de Deus. Por isso que é importante uma igreja que ora. A gente vai falar bem de oração aqui hoje.
Não necessariamente uma igreja que cumpre uma agenda de oração, mas uma igreja que coloca e tem no seu coração o ardor de entender a direção que o Espírito vai dar a essa igreja. Isso é muito interessante, só para que você entenda mais um exemplo. Eu me lembro que eu pastoreava uma igreja e durante muito tempo a gente tinha no coração o desejo que essa igreja crescesse e nós não sabíamos muito bem como fazer isso. Até que um dia, dia das crianças, a nossa igreja estava em obra, nós estávamos ampliando o templo. E, contudo, dinheiro muito restrito, sabe como é que é a obra de igreja? Aquela coisa muito restrita, e deu um problema na nossa construção. Não é? Nós achamos que o reboco das paredes estava bom, a gente ia jogar gesso, e aí o rapaz do gesso simplesmente virou para a gente e disse, olha, não tem como pôr gesso nessas paredes. Nós tivemos que descascar a parede toda da igreja. O templo se tornou um lugar inabitável. E nós fomos então para o porão da igreja cultuar, levamos todas as coisas. Muitos irmãos já ouviram essa história. Nós levamos todas as coisas lá para baixo. Um dia das crianças, a Marina falou, Paulo, nós precisamos fazer alguma coisa. Fizemos alguma coisinha muito rápida, e eu me vesti de um personagem bíblico, que preguei o evangelho com aquela coisa de, por baixo de mim, ter camisa de várias cores, é o evangelho sem palavras. O grupo de louvor comprou a visão, todo mundo de pantomime, introdutor, todo mundo vestido de criança. E a igreja naquele dia lotou, e lotou. E quando foi mais ou menos 8h30 da noite, a gente não tinha mais condições de conter aquele movimento. E nós dispensamos as pessoas. Acabei de pregar o evangelho, falei, gente, nós precisamos encerrar, o lugar não está cabendo, a gente não esperava esse movimento. E ali, naquele momento, o Espírito de Deus falou ao nosso coração, você vai ter uma igreja de criança aqui e uma igreja de adulto lá em cima. Ali nasceu um ministério fantástico. Nossa, como aquilo foi bom para nós. Quando eu vim para Pouso Alegre, a primeira coisa que nós queríamos fazer aqui foi o quê? Ministério com crianças. Mas não é essa a visão do Espírito para essa igreja. Nós tivemos que orar, entender, buscar, e é o que nós estamos fazendo até hoje. Então a igreja precisa orar e ter no seu coração esse ardor em saber o que o Espírito quer para essa igreja. Quando a igreja faz no seu entendimento, ela gasta muita energia, muito dinheiro, e ela não tem o resultado que ela imagina. Não é? Ela faz até aquilo que de repente não é para ser feito. E ela cria confusão, e ela gasta energia, e ela gasta dinheiro, mas ela não alcança o objetivo. Então nós precisamos, como igreja, orar para que Deus nos revele qual a direção da igreja. O segundo ponto está aí no verso de número 9. É o Espírito quem dita as regras. Então, no verso 9, ele diz, durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e suplicava, passe a Macedônia e nos ajuda. Quando eu leio esse texto, me vem à mente aquela situação em que os nossos filhos, às vezes, eles nos pedem coisas e nós simplesmente falamos assim, não vai ser do jeito que você quer. Você tem que fazer o que eu estou te mandando. Faz isso. Às vezes a gente não sabe nem explicar para eles por que tem que ser daquele jeito. Não é? E nem eles entendem, mas nós sabemos que é o certo a se fazer. Então as nossas intenções, elas nem sempre estão alinhadas com as intenções do Espírito. Mas é Ele quem dita as regras. O Espírito conhece os planos de Deus. E se nós queremos cumprir a missão no poder do Espírito, aqui, na nossa cidade, com os nossos familiares e amigos, nós vamos precisar entender e aceitar que quem dita as regras do jogo é o Espírito do Senhor. E mais uma vez eu repito, por isso é muito importante uma igreja que ora junto, um povo unido no mesmo propósito, no mesmo objetivo, com a mesma missão, com a mesma visão. O terceiro ponto está aí no verso de número 12. A igreja no poder do Espírito, quando há essa sinergia de trabalho entre a igreja e o Espírito Santo, a igreja atua com estratégia, ela não joga no ermo. Não é? Então o verso 12 diz, dali nós partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, a principal cidade daquele distrito, e nós ficamos ali vários dias. Durante vários dias esses homens andaram na rua, porque Filipos, gente, presta atenção, é uma cidade grega, mas ela não é uma cidade comum como as outras. Ela não é nem uma província como Jerusalém era nessa época.
Ela não é uma província como Tessalônica, que é uma outra cidade grega, ou a Galácia. Filipo é diferente, porque Filipo não é uma província, é uma colônia. Ela é formada por homens romanos que foram ali por conta da guerra e nas suas conquistas eles permaneceram nessa cidade e fizeram dela uma pequena Roma. Então, o sujeito que nascia em Filipe, ele já tinha dupla cidadania. Se ele era grego, já tinha uma cidadania romana também. Então, a vida em Filipe era como a vida em Roma. É diferente de todas as outras coisas. E Paulo e Lucas também estavam presentes, provavelmente Timóteo estava presente nessa empreitada, não é? Eles têm um tempo antes de se encontrar com Lídia na beira do rio, e eu imagino que esses homens chegaram na cidade, observaram a cidade, estudaram a cidade, estrategiaram, planejaram como que nós vamos trabalhar aqui. E talvez a pergunta que ecoava nas suas mentes e nos seus corações era: o que o Espírito quer que a gente faça nesse lugar? Por onde começar? O que a gente precisa fazer? Amados, não é porque nós contamos com o poder do Espírito que as coisas na igreja devem ser feitas de qualquer jeito. Pelo contrário, a gente tem que planejar, a gente tem que pensar, porque nada na igreja pode ser feito por fazer. Nossa missão é chegar no coração das pessoas. Nossa missão é plantar a semente do Evangelho, é orar para que ela cresça, para que Deus dê o crescimento e que vidas se cheguem a Jesus. E a gente gasta menos energia quando nós planejamos antes de fazer. Lembra de uma coisa: o Deus que você serve é organizado. Entende isso? O Deus que você serve, o Deus da Bíblia, ele é organizado, ele tem um planejamento, existe um plano de redenção em curso na humanidade, todo estrategado, planejado cuidadosamente por esse Deus organizado. Então a igreja, ela não pode ser uma coisa desorganizada. O quarto ponto que eu quero destacar nessa sinergia entre o Espírito de Deus e a igreja, no sentido do trabalho e não da salvação, está aí no verso de número 13. No sábado, nós saímos da cidade e fomos à beira do rio, onde nós esperávamos encontrar um lugar de oração. Aí eu quero bater mais uma vez na oração. A igreja precisa orar, é no poder do Espírito, mas a igreja ora. Deus faz a obra, mas a igreja ora. A vitória é certa, mas a igreja ora. E por vezes eu me pergunto, em meus momentos elucubrativos, que eu estou pensando nas coisas espirituais, às vezes eu falo com Deus: se Deus faz independente de nós, por que a gente tem que orar? Se o plano é dele, o poder é dele, e ele vai fazer se eu orar ou não, por que eu preciso orar? A verdade é que a oração diz de nós. No Evangelho de João, nós lemos que o Espírito Santo foi prometido dentro de um contexto de unidade. A gente já falou disso aqui algumas vezes. Isso já nos mostra que o Espírito não é o meu gênio da lâmpada individual. Ele foi dado ao corpo de Cristo. E quando uma igreja ora junto, ela está dizendo da sua unidade. Ela está dizendo para Deus: nós somos um no mesmo propósito. Quando nós nos juntamos para orar pelos interesses do reino, nós estamos dizendo da nossa implicação com Deus nos interesses dele. Então, quando a igreja está junto, como um só povo orando, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, nós estamos interessados pelas coisas do Senhor. Nós estamos juntos uns com os outros e estamos juntos com o Senhor. É diferente de quando nós oramos na nossa casa pelas nossas questões. Imagina se somente você orar por você ou por outras pessoas do seu interesse. Se a gente reduz a nossa oração a isso, nós vamos estar dizendo para Deus que o nosso interesse pelo que Ele está fazendo no mundo e o que Ele pretende fazer a pessoas e famílias que nós não conhecemos é um interesse muito superficial, que aparece nas nossas palavras, aparece nas nossas campanhas, mas não está no nosso coração. Mas quando nós nos unimos, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, nós estamos juntos nesse negócio. Poucas orações na Bíblia, não que não haja, mas poucas, são voltadas, principalmente no Novo Testamento, para o próprio sujeito.
a não ser que ele esteja orando para que Deus faça alguma coisa nele ou através dele para o cumprimento da missão que o Senhor tem para a sua igreja. E é muito complexo uma igreja que não diz para Deus que está envolvida com a causa dele. Não é? A oração, ela vai dizer do nível do nosso envolvimento com o Senhor. Deixa eu mostrar para vocês alguns textos, e para a gente fazer uma conexão bacana aqui. Coloca para nós aí, Arthur, Mateus 21, versos 21 a 22. Observa esse texto. Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão não somente fazer o que foi feito à figueira, né? Jesus tinha orado e uma figueira murchou, mas também dizer a este monte, ele deve ter apontado para algum monte, né? Levanta-te e atira no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Já ouviu isso? É assim com você? Você chega lá na sua casa a hora, a montanha se move, as coisas acontecem. Está acontecendo isso com você? Você pede ao Senhor um emprego melhor, no dia seguinte tem? Não está, tá, Wesley? Não está. Será que tem alguma coisa errada com o texto? Não deve ter, né? Olha o outro texto. Mateus capítulo 7, versos 7 a 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e vocês vão encontrar. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Está acontecendo isso contigo? Está assim, desse jeito? Tá, Alexandre? Você está me olhando com essa cara por causa de quê? Não está sozinho não, né? Está acontecendo, se a hora as portas se abrem, é assim? Porque comigo não está, parece que não está rolando desse jeito. O problema está no texto? Não. Alguma coisa não está sendo entendida por nós. Veja bem, ok? Vamos lá em Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Vocês não têm porque não pedem. Quando vocês pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados e para gastar com seus próprios prazeres. Já fez algum sentido? Ok? Agora observe um outro texto e como que esse texto que eu vou ler agora, ele está alinhado com os dois primeiros que eu li. O bate, recebe, o pede, vai receber. Ok? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versos 14 e 15. Esta é a confiança que nós temos quando nós nos aproximamos de Deus. Se a gente pede alguma coisa que está de acordo com a sua vontade, ele faz o quê? Nos ouve. E se a gente sabe que ele nos ouve em tudo aquilo que pedimos, nós sabemos que temos dele aquilo que nós pedimos. Opa, já começou a ter um alinhamento na coisa. A igreja que ora, ela colhe almas para o reino. Você vê que o texto de João ele está intimamente ligado com aquela realidade dos dois primeiros textos. Deus salva e a igreja recebe os salvos. Deus atua quando a nossa oração está alinhada com os interesses dele. Deus atua quando ele percebe que o coração da igreja está envolvido com ele. Não que a gente não vai orar pelas nossas coisas, não que a gente não vai orar por causas e questões nossas, mas essa não é o ponto máximo da nossa oração. Nós precisamos aprender a nos abster de algumas coisas relacionadas a nós mesmos. E precisamos aprender a nos unir como igreja do Senhor Jesus e experimentar essas respostas que Deus promete na sua palavra. Deus salva e a igreja recebe os salvos para equipá-los para o desempenho dos seus dons espirituais e o desenvolvimento dos seus dons espirituais. Então a igreja precisa estar junta em oração, não para cumprir a agenda, mas com um propósito específico. Senhor, nós estamos junto com o Senhor.
Nós somos igreja do Senhor e temos o mesmo desejo que o Senhor tem, que as famílias sejam abençoadas e que pessoas sejam salvas pelo Evangelho de Jesus. O quinto ponto que eu quero destacar nessa conexão entre igreja e o Espírito de Deus está aí no verso de número 13. O apóstolo Paulo, o Lucas, que escrevendo, a gente está sempre acostumado a falar que é o apóstolo Paulo que escreve tudo, afinal de contas, você tem 27 livros, se eu não estou enganado, né, no Novo Testamento, e 13 esse homem escreveu, e tem gente que diz que foi ele também, que é o Hebreus, né? Só que a gente não sabe quem foi. Sentamo-nos, disse Lucas, ele, o apóstolo Paulo, provavelmente Timóteo e talvez mais alguém junto nessa comitiva, foram para a beira do rio procurar um lugar de oração e eles sentaram e começaram a conversar com as mulheres que haviam reunidas ali. Havia um grupo de mulheres ali naquele lugar e ele se aproximou. E nessa sinergia de trabalho, a igreja deve agir com intencionalidade em tudo que ela faz. Presta atenção uma coisa, que eu já falei esses dias aqui. Nós não temos tempo para perder. Presta atenção nisso. A gente não tem tempo para perder. E eu estou com isso muito no meu coração. Você vai me chamar para ir na sua casa, eu vou lá, vou tomar um café com você, mas eu vou entrar com o Evangelho. Eu vou entrar com a palavra da cruz. Eu não tenho tempo para perder, você não tem tempo, sua família não tem tempo, seus filhos não têm tempo, seus amigos não têm tempo. Nessa sinergia de trabalho precisa ter intencionalidade. Cada dia em que a igreja desvia a sua atenção, existe um risco de uma pessoa morrer sem salvação. Entende isso? Então nós não temos tempo para passar tempo. Nós não temos tempo para investir tempo em qualquer coisa que não seja intencional. Então, eu já disse isso aqui algumas vezes e repito, qualquer reunião que nós fazemos deve ter objetivos espirituais claros e definidos. O que a gente vai fazer? Manter um grupo? É isso? Não, tem que ter objetivo espiritual claro e definido. Qual é o nosso objetivo? Vamos reunir os homens aqui na igreja. Qual é o objetivo? Vamos comer um churrasco. Isso é bom, amém ou não, irmãos? Isso é maravilhoso, mas esse não é o objetivo. Nós vamos fazer isso, estamos esperando o Helder e o Vitor para fazer esse movimento, mas esse não é o objetivo central. O objetivo é falar de Jesus. O objetivo é convidar pessoas para ouvir a Jesus. Isso com todos os ramos aqui da igreja de trabalho. Não é? Nós não vamos cumprir a missão fazendo eventos sem propósito, ou que o objetivo seja apenas realizar por realizar. Nós precisamos chegar ao coração das pessoas. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, e nós não temos tempo para perder. Gente, é muito triste, pelo menos para mim, como pastor. Às vezes você olha para mim e fala assim, o pastor Paulo é um cara sem sentimentos. Já pensou isso sobre o seu pastor, gente? Não, você não pensou isso, né? Como é triste, como dá tristeza no meu coração, da minha esposa, a gente ouvir que o seu filho desviou do Evangelho, que o seu marido não tem mais interesse pelas coisas espirituais, que a sua esposa não tem mais desejos espirituais. Como é triste isso, gente. Nós não temos tempo para perder, nós temos que chegar no coração das pessoas. No verso 14, a gente já vai caminhando para o final, nessa sinergia entre o Espírito e a igreja. No verso 14, nós temos uma notícia maravilhosa, porque diz assim, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Provavelmente ela já tinha ouvido falar algumas coisas do Deus de Israel. Mas ali, naquele momento, né, o Senhor abriu seu coração para ela entender o que estava sendo dito. Gente, isso é incrível, isso é espetacular. É o Espírito Santo de Deus trabalhando junto com esses homens pelo reino. Eles foram intencionais, eles pregaram a palavra e o Espírito Santo abriu o coração de Lídia. E presta atenção, uma mulher estratégica. Porque em Filipos, diferente de muitas outras províncias, porque Filipe não era necessariamente uma província, muitas mulheres tinham vozes. E pegou, veja que coisa incrível, como há planejamento em Deus. Ele abre o coração de uma vendedora. Gente, você sabe o que é vendedora, não sabe? Você sabe o que é uma vendedora, né? Ela fala para todo mundo. Ela conhece todo mundo.
ela tem entrada na casa de todo mundo, ela sabe vender, ela sabe articular. Eu trabalhei, quem lembra do plano de saúde a 1000? Vocês lembram desse plano de saúde? Tinha Golden Cross e a 1000, e muito tempo, né? Muito tempo o Rocha está falando ali. Depois de uns 30 anos até, eu trabalhei como vendedor. Tá? E era incrível. Tinha um cara, que, nosso Deus, o cara vendia horrores. E eu trabalhava junto com o cara, panfletava no mesmo lugar do cara e, paz, nunca vendi um plano de saúde. Só para minha mãe. Eu vendi para minha mãe, porque eles falavam que se a gente chegasse em casa com um plano vendido, lá em casa não chegasse com um plano vendido, já era promovido. Né? Então eu consegui vender um para minha mãe, mas comprou vários planos de saúde. Compra aí, mãe. A mãe sabe como é que é, né? Você imagina o evangelho caindo na mão de um vendedor. Isso foi estratégico. Às vezes eu penso que nós trabalhamos sem contar que o Espírito faz a obra. É o Espírito que faz a obra. Nós nos esforçamos para que as coisas fiquem boas, mas às vezes os resultados espirituais são pequenos quando nós contamos com a nossa força. A igreja, a nossa igreja, precisa entrar no fluxo de trabalho divino, na esteira do Senhor, no chão de fábrica do Senhor. Isso é maravilhoso. Deus quer salvar pessoas, e olha o que é maravilhoso. Ele quer nos dar o privilégio de participar disso. Gente, presta atenção. Hoje nós apresentamos uma criança aqui. Aliás, o que nós estamos mais fazendo nessa igreja é apresentar criança. Os irmãos estão trabalhando. Não é verdade ou não é? É ele. Daí a Maia, não é? Hoje nós apresentamos o Henrique, semana passada, retrasada, eu devo ter apresentado mais outro que eu não me lembro o nome, e tem mais um, tem a menininha da Aline, que também está aí, e o Benício semana que vem, não, na outra. Não põe o pé nas minhas férias não, irmão. Pelo amor de Deus. Se o pastor já viu que ele está meio capenga assim, da outra nós estamos juntos aí. Vai o Benício, os irmãos estão trabalhando. E é interessante porque nós temos uma participação na vida. Olha que milagre extraordinário que Deus nos permite participar. De você sai vida. Isso espiritualmente é a mesma coisa. Quando você prega o evangelho e uma pessoa converte, Deus está dando a você o privilégio de participar da obra da redenção. Pessoas são geradas espiritualmente a partir da sua palavra, do instrumento que você pode ser. Isso é incrível. Eu não sei se você já teve esse privilégio de levar uma pessoa a Cristo. E a pessoa olhar para você depois e falar, eu cheguei a Cristo porque um dia você orou por mim, um dia você me pregou o evangelho, um dia você falou de Jesus para mim, e você vê aquela vida restaurada, aquela família restaurada. Isso é um privilégio muito grande para nós. E por último, nessa sinergia, está aí no verso de número 15, olha só que coisa interessante. Tendo sido batizada, não é? Bem como os da sua casa, veja que a mulher temia ao Senhor, era um fruto maduro, mas que precisava ser colhido. Né? Então, agora ela foi batizada. Né? Ela disse, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, fica na minha casa. Então, depois que aquela mulher converteu, eles passaram um tempo na casa dela discipulando, conversando sobre coisas espirituais, edificando e encorajando. Gente, foi através desta mulher que nasceu a primeira igreja batista da Macedônia. Amém ou não? A PIB da Macedônia. Ela não era batista não, tá, irmão? Ela nasce a partir disso, né? Do encorajamento, do discipulado, do mover do Espírito. Então não basta apenas a gente trazer as pessoas da igreja. Às vezes você pensa que a igreja é um depósito. Você traz pessoas para cá e você pensa assim, eu pago um funcionário lá chamado pastor e ele tem agora o dever de trabalhar essa gente toda. Isso não é assim, não é? A gente, né, deve trazer as pessoas à igreja, mas nós precisamos ensinar as pessoas a viver essa nova vida em Cristo. Isso é dia a dia. Isso é quando você cola com uma pessoa, você caminha com ela e você ensina ela como é viver a nova vida em Cristo. E desse evento, então, nasce a primeira igreja em terras macedônicas. Uma porta incrível foi aberta a partir desse trabalho em que envolveu os céus e a igreja na terra, no poder do Espírito. Então, para a gente concluir isso aqui, para a gente fechar,
para você comer aquele hambúrguer maravilhoso lá em cima e desejar comer. Nem sei se ainda tem mais, deve ter, né? Mas vai acabar em nome de Jesus. Observa o processo do Espírito. Como é que a coisa funciona? No poder do Espírito, a igreja foi direcionada. No poder do Espírito, a igreja obedece. No poder do Espírito, a igreja é inteligente. No poder do Espírito, a igreja ora. No poder do Espírito, a igreja é intencional. No poder do Espírito, ele abre os corações. No poder do Espírito, a igreja batiza e discipula. Vivamos pelo poder do Espírito em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nosso Deus? Vamos ficar de pé.